Vamos, bola pra frente, menino, menino, menina. Tá estudando para fazer vestibular? Oh, meu Deus do céu, tá minha sombra lá atrás na parede. Tem jeito não. Gente, fazer vestibular tem que saber função trigonométrica. As escolas militares, os concursos militares são os que mais cobram função trigonométrica. Eu vou passar para você umas dicasinhas que vão te auxiliar bastante. Eu já fiz esse vídeo, estou fazendo de novo para poder explicar mais tranquilamente. Veja só, deu para você um gráfico de uma função trigonométrica e ele quer que você fale qual é a lei dessa função. Qual é a lei? Ou seja, quanto que vale o A, o B e o C, o M, o N. Detalhe, ele não te deu essa fórmula A mais B seno de mx mais n, nem A mais B cosseno de mx mais n. Então, a primeira dica do tio Du, deu uma função trigonométrica, escreva essas duas relações, A mais B seno de mx mais n e A mais B cosseno de mx mais n, porque a sua resposta será uma dessas, seno ou cosseno. Caramba, quer dizer que eu tenho que distinguir primeiro se é seno ou se é cosseno. Então vem a dica do tio Du. Comentei no outro vídeo com você. Quem me acompanhou já sabe. Quando der um gráfico de uma função trigonométrica, separe ele ao meio com uma reta horizontal. Isso é o eixo de simetria. Se a sua reta cortar o gráfico no eixo y, você está diante de uma função seno. Se o eixo y for cortado pelo valor máximo ou mínimo da função, você está diante de cosseno. O seno, quem corta o gráfico no eixo y, é o eixo de simetria. Então, estou diante de uma função seno. Então, ela vai ter esse formato, A mais B seno de mx mais n. Para eu memorizar quem é A, quem é B, quem é C, quem é A, quem é B, quem é M, quem é N, quando eu estava na escola, eu memorizei da seguinte maneira. Eu falava tapete, tapete. T, translação vertical. A, amplitude. P, período. T, translação horizontal. Translação horizontal. Então, o A era o T de translação vertical. O B é amplitude. O M, período. E o N, a translação horizontal. Ficou nessa ordem, tapete. O A, T. O B seria o meu A na palavrinha tapete. E dava tudo certo. Cada um tem o seu jeito de memorizar, gente. Eu memorizei assim. Quem é o A? O A, já falei, é a translação vertical. Ele arrasta o gráfico para cima e para baixo. O B, ele modifica a amplitude. O B indica para você, então, a amplitude. Ele modifica a amplitude, ele indica a amplitude. E o M, ele vai mexer no período da função trigonométrica. Diminuir ou aumentar esse período. E o N vai deslocar o gráfico no eixo horizontal para a esquerda ou para a direita. Estuda isso, menino, menina. Quem é o A? O A é onde o gráfico começa. Onde o gráfico começa. Onde que o gráfico começa? Ó. Ah, professor, o A está ligado com o eixo de simetria aqui, né, professor? Tá. O eixo de simetria, onde o eixo de simetria passou? Passou no 1. Então, o A é 1. É onde o gráfico começa. Onde teve contato ali com o meu eixo de simetria. A igual a 1. Pelo amor da vaca preta. Quem é o B, professor? O B eu deixo para te explicar. Não, vou te explicar agora. Vou explicar depois. O B mede a amplitude. A amplitude vai de 1 até 2. Ah, o B é 1, né, professor? O B é 1. Professor, mas se eu quisesse falar que a amplitude é a parte de baixo que vai de 0 até 1, também dá certo. De 0 a 1 tem 1, ou de 1 a 2 tem 1. Mas você tem que saber o que é amplitude, né, menino e menina? Quem é o M? Daqui a pouco eu falo. O N desloca o gráfico na horizontal.
Observa que o meu gráfico continua colado no eixo Y, ele não desgrudou do Y. Se ele não desgrudou do Y, ele não deslocou na horizontal. Então é zero, não houve deslocamento do gráfico. N de Natal é zero. Agora você não pode esquecer que toda vez que tem um gráfico de uma função trigonométrica, você vai escrever a relação do período, que diz que o período é 2π dividido por n. Ô, professor, você sabe tudo de cor, professor? Sei, porque na minha época a gente aprendia, a gente estudava para valer, a gente memorizava para nunca mais esquecer. É que nem o amor, você não pode esquecer. Então, o período é 2... Opa, meu pai do céu, que 2? 2π sobre m. 2π sobre m. Período é 2π sobre m. É um módulo de m, um módulo. Mas eu vou colocar m porque o m é positivo. É um módulo. Período da função, ele começa no zero, ele sobe, ele desce, 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 começa a subir de novo. Aí ele vai repetir. A partir daqui ele vai repetir o gráfico. Então, meu período vai de 0 até 2π sobre 3. Professor, eu sei, viu? Que bom que você sabe. Tem que saber, meninos. Tem que saber. Período é 2π sobre 3. Então, eu posso falar que 2π sobre 3 é igual a 2π sobre m. Se 2π sobre 3 é 2π sobre m, é lógico que, por comparação, m é igual a 3. M é igual a 3. Muito bem, professor. Agora você pode escrever a função, né? Eu falei que ela é seno, então y é igual a mais b seno de mx mais n, e y é igual a 1. O b é 1 também, mais b, que eu não vou colocar, que é 1, vezes o seno de 3, que é o m, x. Está aí a nossa função, que muita gente não aprende na escola. O professor pula isso, eu estou te contando a verdade. O professor pula porque o aluno tem dificuldade muitas vezes, mas o tio dou não pula porque eu não sou canguru, eu dou para você o que cai. Está aí, ó, a nossa função. Estuda, gente, estuda. E você só vai aprender matemática quando começar a fazer exercícios de vestibular. Se você não faz exercícios de vestibular, não fique achando que você sabe matemática. Você vai perceber que você não sabe quando você pegar os grandes concursos. Aí você vai ver. Eu sei matemática? Eu? Não, gente. Não sei matemática. Eu sei algumas coisas. Talvez eu sei muita coisa, mas eu sei ainda muito pouco diante das dificuldades da matemática. Porque é assim. É assim. O gostoso da vida é estar aprendendo sempre. Um abraço. Bom trabalho, bom estudo. Estuda, veja meu vídeo novamente. Vai valer a pena. As dicas que o tio Du está dando, não é todo professor que dá, não é todo professor que explica assim. Aquele abraço.